corretivas aí, como cinza, enfim, não se deve, tá? Gesso. Gesso é outro ponto, pessoal. Vamos colocar gesso para segurar nitrogênio, né? Porque aí o radical sulfato do gesso reage com amônio, forma sulfato de amônio, que é estável. Mas isso não é que a forma mineral de amônio na lira ela é curta. Por quê? Porque a lira o nitrogênio na lira tem que estabilizar em nitrato, na forma NO3. Então, e o processo, as bactérias, né, nitrificadoras vão agir nesse nitrogênio e transformando em nitrato. Então, a retenção de nitrogênio com a mistura de gesso é muito pouca. E outra, a solubilidade do gesso para essa solubilidade aqui é baixa, né? Então, o gesso... Aí eu tinha emprestado, conversando com o professor Kiel, o Edmar Kiel, que é um do catedrático nessa área de fertilizantes orgânicos e organominerais. Eu perguntei para ele, o senhor acha que eu devo pôr gesso? Aí ele me respondeu assim, você vai vender ou você vai usar? Eu falei assim, vou usar para uso próprio. Ele falou, se você fosse vender, né, o pessoal faz isso, não é que a indicação dele. Eles põem gesso. Por quê? Compra uma tonelada de gesso aí por, não sei quanto tonelada de gesso você colocar na fazenda, 50, 60 reais, e vende isso aqui por 120, 130, pronto. O gesso não perde. Quer dizer, ganha 100% disso aí. Então, tecnicamente, não tem necessidade de pôr gesso. O pessoal usa, às vezes, aqui alguma fonte de fósforo solúvel, super simples, super triplo, que é interessante, não mais que 3 a 5 quilos por metro cúbico de lira. Se for usar uma fonte de fósforo que não é solúvel, uma fosfato de rocha, um fosfato de araxá e um fosfato natural, aí deve colocar no início aí, porque a acidez natural da lira vai fazer com que esse fósforo seja solubilizado. Tá? Então, fósforo solúvel, a fósforo que não seja solúvel, é interessante entrar aí, para ter essa solubilidade ao longo do processo. Eu fiz lá umas análises, o fósforo, ele dobra praticamente a solubilidade de fósforo. 2,5, 3, passa para a próxima 6, do fosfato de rocha aí. Tá? Então, no início aqui. Tá? Próximo. Esse ponto é crucial. Tá? A umidade. A umidade, se faltar umidade, não tem como o processo desencadear. Tá? Então, como que é feita essa umidade que nós temos feito lá? É dessa forma aqui. É como se fosse regar um canteiro de café, uma horta de verdura, enfim. Se a gente fizer a lira naquela composição que nós dissemos, em camada de 1,60 m, 1,50 m, depois molhar, a matéria orgânica cria canais preferenciais de drenagem. Às vezes você tem a impressão que molhou num ponto e do lado está seco. Então, você se molhar de camada por camada, como se fosse uma irrigação mesmo. Tá? Então, isso aqui é muito importante, é um dos sucessos do processo. A umidade ideal é em torno de 55%. Tá? E a que vai processando, que a material vai decompondo, a tendência do composto é ganhar mais umidade, porque a matéria orgânica, à medida que ela vai sendo umidificada, ela aumenta a capacidade de retenção de água, esse CRA. Então, chuvas depois no final do processo, realmente deve ser evitado ou coberto a lira, para que não tenha essa absorção tão mais alta de água que possa interferir até no processo de fermentação. Esse aqui, está feito um esquema prático aí. Depois que nós molhamos a lira, tem outros pontos, mas esse aqui é um ponto interessante. Você vê, você já quando a lira já tá no processo, depois de um período de fermentação, você aperta com força a massa, tira uma amostra dali e aperta com força. Se escorrer água com dificuldade ou apenas molhar a mão, a umidade é ideal. Se só carimbar a mão ou não tiver presença de umidade, está faltando água. Tá? E tem outros pontos também que a gente evidencia essa